A paz do Senhor, queridos irmãos, é com satisfação e alegria que chegamos nesse quarto trimestre de 2021 com uma proposta da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério de Caetés, um tema central, levanta e reage, e louvamos a Deus por esta oportunidade. E o nosso tema da nossa lição é reagir emocionalmente. Nosso textuário está inserido em João capítulo 16, verso 33, que nos diz: Tenho-vos dito isso, para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Ter paz em tempos de aflições. Jesus sinaliza para os discípulos que eles viveriam dias difíceis, mas encontraria nele a paz. A nossa verdade prática é a verdadeira motivação para levantar e reagir emocionalmente é a palavra de Deus. O nosso objetivo geral é a vida de comunhão com Deus nos leva a confiar no seu cuidado para conosco. Confiar em Deus, depositar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Reis 19, do 3 ao 6, e a nossa lição está dividida em 3 tópicos e 3 subtópicos e uma conclusão. Nossa introdução nos diz, e você pode acompanhar no seu material, nesta lição estudaremos como reagir emocionalmente em tempo de crise. A Bíblia revela a vida e o sofrimento dos servos de Deus, como eles viveram seus dias de aflições e muitos deles chegaram a desejar a morte. A Bíblia não esconde que os heróis da fé, aqueles homens e mulheres que o Senhor chamou, viveram momentos difíceis, desesperadores, que pediram até mesmo a morte. E nós não estamos isentos de passar por situações difíceis. Nessa lição, estudaremos como reagir emocionalmente em dias difíceis. Mas esses heróis da fé que a Bíblia relata, eles foram confortados e sustentados por Deus. Em 2020, o mundo foi pego de surpresa por algo totalmente desconhecido de muitos, uma pandemia do novo coronavírus. Com esta crise sanitária e a falta de proteção e solução gerou um desespero nas pessoas. Nunca vivemos dias como esse, que trouxe desespero e muitas aflições. Nosso primeiro tópico, vamos falar sobre as emoções. Definição. Para o professor, não é fácil definir as emoções. Segundo o Dr. William James e o Dr. Leger, as emoções estão vinculadas aos processos fisiológicos. É uma reação intensa e breve do organismo, que acompanha um estado psíquico, cuja principal característica é um grau muito forte, sentimento e uma atividade motora quase sempre intensa. E o personagem que nós escolhemos para ministrar foi sobre Elias. Elias, ele vive dias bem complicados. Elias vive um momento onde todas as suas emoções e os seus sentimentos são movimentados. No Carmelo, ele desafia os profetas de Baal, o povo ali ouvir, é um confronto entre o povo, o rei e os profetas. Nesse confronto, ele vai orar
E enquanto ele ora, enquanto ele passa aquela manhã toda, o seu corpo, os seus hormônios estão trabalhando. E Elias, ele vive dia bem atípico. É um dia que ele vê Deus responder à oração, derramar fogo do céu. Ele vê os profetas que vão ser mortos. Ele gera uma expectativa. Essa expectativa que ele desenvolve é tão tal que faz ele correr mais do que o carro do próprio rei. Então Elias vive este momento difícil, mexido com as emoções e a sua vida religiosa com Deus. Segundo ponto, as emoções e o corpo. As tribulações, elas geram um processo de dor que se manifesta no psicossomático. Todos nós temos um problema de saúde, né? O psicossomático. Uns têm uma gastrite, outros uma diabetes, uma pressão alta e etc. São doenças que elas são a linguagem do corpo. O nosso corpo fala que nós não estamos bem. E o nosso corpo é um patrimônio e precisamos cuidar desse patrimônio. E esse corpo, ele tem os órgãos, e esses órgãos, ele vive um padecimento, dores intensas, que são provocadas por aquilo que nós vivemos, pelas emoções, pelos sentimentos do nosso dia a dia. E o corpo, ele passa a lamentar, e isso é visível em forma de doenças, das enfermidades. É lamentável que ainda nos dias atuais encontramos alguns irmãos afirmando que porque serve a Deus não fica doente. As enfermidades, elas existem, faz parte da vida do ser humano. O adoecer, o viver sem saúde, o viver com dores constantes faz parte da vida do homem. E o Elias, ele vive esse momento de desespero, de aflição, e o seu corpo reage. Vemos nos dias que nós estamos vivendo a depressão, que tem tornado-se uma doença incapacitante, dificultando as pessoas que são portadoras da mesma a de ter uma vida profissional, ter uma vida amorosa, ter uma vida na área dos estudos bem realizado, tem encontrado certas dificuldades. Também a síndrome do pânico, que tem limitado muitas pessoas, haja vista todo esse momento que nós estamos passando, né? O número de pessoas que têm surtado. Você olha para a pessoa e não percebe, não identifica que ela está vivendo um momento tão angustiante, tão desesperador, a ponto de se jogar, a ponto de estar rindo, filmando e se jogar do penhasco. Então é um momento difícil que esses órgãos estão vivenciando naquele momento, a ponto da pessoa não suportar essa dor e ser levado para um caminho difícil. Também nós vemos que as emoções e o corpo, ela mostra na pele as doenças de pele, as doenças do sistema digestivo. Tudo isso faz parte das emoções. Você vê uma psoríase, muitas vezes são as emoções que foram tiradas dos seus devidos lugares pelas situações que nós estamos vivenciando. Como classificar essas emoções? Segundo o psicólogo Samuel, elas são comuns a todos os indivíduos da nossa espécie. Elias, ele vive um momento de tristeza, um momento que Deus chama Elias para um confronto, aonde o culto à idolatria cresceu assustadoramente. O trabalho que a rainha Jezabel e os seus aliados fizeram foi tão grande que o povo ficou cocheando em dois pensamentos. Não sabia mais quem era Deus e quem era Baal, não tinha nenhuma definição, não tinha uma resposta. E Elias vai desafiar, vai em busca dessa resposta, e o povo não tem resposta. Já tem se passado 3 anos e meio, já tem se passado, e o povo não tem uma resposta. O povo não sabe responder. E Elias vive momento de angústias e tristeza. Essas emoções primárias que alguns discutem,
como alegria, não é? Hoje você pode adoecer se você tiver uma alegria. Hoje você pode adoecer de uma tristeza. Você pode perder a sua vida por uma raiva. Você pode perder a sua vida pelo medo, porque o medo ele também nos protege, mas o medo excessivo ele nos conduz para uma doença. E Elias ele vive esse sentimento e se sente sozinho. Ele vai deitar, pedir para morrer, mas se sente só. E o que trouxe na nossa vida com a pandemia, o distanciamento social. Sentimos saudade, sentimos vontade de estar juntos dos irmãos, dos amigos, e esse distanciamento ele também gerou uma doença. As emoções elas foram abaladas. O processo que nós desconhecíamos até então, tudo isso mexe com o nosso emocional, com a nossa qualidade de vida. O nosso segundo tópico, a pandemia e as emoções. As emoções são vividas diariamente, são os acontecimentos diários que estimulam os sentimentos e nos leva para uma experiência emocional. E no Carmelo, Elias vai viver tudo isso. E o que eu acho interessante é que o texto diz que Elias ele zomba. E ao mesmo tempo que ele zomba dos profetas, ele também está ensinando os profetas. Quando ele diz, fale mais alto, os profetas lhe obedecem. E ele está mostrando com essa atitude que Baal não é Deus. Ele está mostrando nessa atitude que Deus de Israel é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. É um Deus que ouve, é um Deus que responde à oração. Em toda essa contrapartida, ele está vivendo as emoções, as reações, as experiências com Deus para mostrar ao povo, dar uma resposta para o povo. O combate, o culto idólatra leva Elias a vivenciar um momento tão interessante para Israel. E nós observamos que ele prepara o holocausto, ele prepara o altar e ele vai agora se posicionar e falar com Deus. E o Deus que responde com fogo vai consumir o holocausto. Porém, diante desse homem que é um divisor de águas, chamado por Deus para um ministério de combate contra o culto idólatra, ele teve medo. O que nós estamos vivendo nos dias atuais é um tempo de medo. O medo de se contaminar, o medo de morrer, o medo de perder alguém da nossa família, o medo que alguém da nossa família fique doente. Se tem uma coisa que tira o nosso equilíbrio, que tira a nossa alegria, é quando alguém da nossa família está doente, queridos. Quando recebemos uma notícia de que alguém está doente, muito difícil. Se vocês tentam chegar no hospital, o carro não funciona, o celular não funciona, parece que o hospital mudou de lugar, nós perdemos o equilíbrio. Por mais servo de Deus que possamos ser, tem situações que nos abala, que nos tira do sério. E Elias, ele vive essa situação. São dias de aflições que nós estamos vivendo, mas o Senhor, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. É uma palavra de conforto para a nossa vida. O nosso ponto 2, o medo da morte. Elias tem medo de morrer. E a crise sanitária, ela trouxe um impacto muito forte na saúde mental. Esse medo globalizado, né? Esse medo generalizado de perder o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. Esse medo, esse pânico, esse desespero, essa aflição tirou o sono, tirou a paz, porque nós estamos andando por um caminho que nós jamais passamos por ele. Então, as medidas de distanciamento social, essas medidas sanitárias, o fechamento da igreja,
né? Durante todo esse tempo que sirvo ao Senhor, nunca passei tanto tempo sem chegar na igreja, aproximadamente 3 meses, e é um choque de realidade. Você estar na igreja e você olhar que mudou todo o cenário. Você perdeu alunos, você perdeu companheiras, você perdeu amigos, e as igrejas que tiveram que se reinventar, inclusive na mídia, né, com as redes sociais. Tudo isso trouxe um abalo muito grande, isso sem contar no número de suicídio, um número alarmante, né? E outros momentos difíceis, com tudo fechado, o desemprego, os sonhos, os projetos, os planos, as perspectivas de futuro, tudo foram cancelados. E isso trouxe para a nossa vida emocional um impacto muito forte. E muitas pessoas, mesmo já há mais de um ano que estamos vivendo essa situação, muitas pessoas elas ainda estão vivendo com medo, não saíram de casa, porque não se sente segura. E todo o processo começa na nossa mente. Elias, ele vive esse momento de medo, o medo de morrer, a angústia, a desesperança no meio da tribulação. Paulo, ele fala para os seus companheiros que mesmo atribulados, precisamos prosseguir. Nessa mesma posição de desespero, de angústia, de aflições que nós seres humanos estamos vivendo, porque ninguém é forte. Todos precisamos da ajuda do Senhor para superar o dia mau. Por isso que Jesus ele deixa claro para os discípulos: no mundo tereis aflições. No mundo vamos viver situações difíceis. Mas isso não é para nós nos desesperarmos, porque nós temos nele a paz. Sabemos que ele é o companheiro dessa jornada. O ponto 3, os alimentos e as emoções. No tempo da pandemia, não podemos negligenciar o nosso autocuidado. Ter cuidado conosco mesmo e cuidar da nossa saúde. Não somente emocional, mas física. O autocuidado, dormir. Com o período que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão dormindo à base de medicamentos. Se você não dorme, você não tem saúde. Precisamos dormir no mínimo 8 horas por dia. Beber água. O nosso corpo, cérebro é água, coração é água. Precisamos nos hidratar, beber água, porque a água ela ajuda no processo do sistema imune. Beber água e uma boa alimentação. Com a crise que nós estamos vivendo, houve uma demanda na questão da alimentação. Muitas pessoas ganharam uns quilinhos a mais, outros não se alimentam. E nós precisamos alimentar o nosso corpo com comidas de verdade, que faz bem, que traz saúde, porque não podemos comer porque eu estou com fome emocional, mas comer, se alimentar bem por fome física e não pelas emoções. Elias, depois de uma longa caminhada, desapontado com o resultado da sua missão, desesperado porque o seu objetivo não foi alcançado. Elias talvez esperasse que após o rei ver fogo descer do céu, consumir o holocausto, provar que Deus era Deus, ele poderia destituir a rainha ou matar a rainha, mas não é isso que acontece. A notícia que chega para ele é que ela vai tirar sua vida. E a Bíblia diz que Elias se levanta para fugir. Se levanta para correr, com medo de morrer. Irmãos, a morte, ela é uma inimiga invisível e todos tememos a morte. E com Elias não seria diferente. Não somente escapar com vida, mas ele foge. Ele vive uma situação emocional tão delicada que ele está no reino do norte, ele corre para o reino do sul.
Ele deixa seu companheiro e segue sozinho. Nesse período de solidão, não é bom ficar sozinho. É bom termos amigos, amigos que traz saúde, amigos que traz alegria, o abraço, o tô vendo, tô rindo com os meus olhos. Isso faz falta. E Elias se sente só. Elias se sente desmotivado, porque não alcançou o resultado daquilo que ele talvez imaginasse que fosse acontecer. E como irmãos, nós ficamos desapontados com algumas coisas que têm prejudicado até o nosso desenvolvimento no ministério. Mas precisamos continuar a nossa missão. É evidente que nós estamos passando por todo esse processo, aonde a violência ela cresceu assustadoramente, a violência doméstica, trazendo problemas psíquicos e emocionais, o estupro dentro de casa, a pedofilia, o assassinato. Se nós observarmos hoje, nós vamos ver quantas famílias foram destruídas. Pai mataram o seu filho, mãe mataram o seu filho, sua filha, seu filho, esconderam o corpo. Irmãos, isso tem se tornado assim, o surto, do nada bate, do nada assassina, do nada quebra tudo, do nada sai batendo nas pessoas na rua. Um momento difícil e complicado. E vemos que tudo isso faz parte das emoções e como cada ser humano reage às dificuldades que eles estão vivenciando nesse momento. E Elias, ele desanimou. Ele chega no zimbro e ele diz: basta, não quero mais viver, não sou melhor do que os meus pais. E ali ele adormece. Nós vamos ver que ele está com um esgotamento físico, um esgotamento emocional, um esgotamento psíquico, e tudo isso voltado também para a questão da oração, de uma vida de busca e de santidade com Deus. Vemos que o corpo de Elias não suporta todo esse embate e ele adormece. Nosso tópico 3, levanta-te, come e bebe. O cérebro, ele é carbodependente. Ele precisa de energia, ele precisa de açúcar, ele precisa de carboidrato. E nós vemos que Elias, ele passa todo esse processo sem se alimentar. E nós vamos ver o cuidado de Deus. O ponto 1, reagiu, comeu e bebeu. Elias dorme, Elias descansa, então precisa de se recompor. E o sono, ele faz bem à saúde. Mas a Bíblia deixa claro que o anjo do Senhor vai lhe acordar com pão e água. É necessário o pão para ele ser nutrido, voltar a ter energia. Por isso que o carboidrato é muito importante e Deus cuida de Elias nesse seu momento de dificuldade. Tem água, a água é hidratação para o corpo. Se você está no deserto, você não bebe, você começa a ter delírio, vê o que não existe. Eu lembro-me que quando nós estudávamos e era criança, a minha mãe ela tinha uma preocupação muito grande com os filhos, quando começaram a ir para o ginásio, a época do ginásio, ela dizia assim: não tenho condições suficientes para alimentar os meus filhos para estudarem, porque se você não tiver com a mente nutrida, com água e alimentada, você não aprende, você tem dificuldade. Então eu preciso comer, eu preciso beber e eu preciso dormir para ser fortalecida. E Elias, ele comeu, ele bebeu e ele voltou a dormir. Então ele não tinha energia suficiente para continuar a jornada, para continuar a caminhada. E novamente o anjo do Senhor vem, lhe acorda, manda ele comer, porque tem uma jornada, tem uma caminhada, tem um trajeto, tem um percurso a ser feito. E ele precisa estar hidratado, ele precisa estar nutrido e ele precisa cobrar o ânimo. E nós vamos observar que Paulo, ele vive um momento difícil. Quando ele está no navio e vem uma grande tempestade, o dia fica escuro,
e ele dá uma palavra para os seus companheiros de viagem. Ele diz para os seus companheiros de viagem que eles precisam comer, eles precisam se alimentar, eles precisam estar fortes, estar fortalecido para enfrentar o que vai vir pela frente, porque ele tem uma palavra da parte de Deus que ninguém iria morrer. Então é necessário nos alimentarmos, nos cuidarmos para termos saúde, porque ninguém está bem doente. Precisamos ter saúde. O tópico 2, levanta-te e come. Assim como um corpo precisa ser nutrido e hidratado para reagir, o mesmo deve ser feito com o espírito. Precisamos nutrir o nosso espírito, nos alimentarmos da palavra de Deus. Não é somente ler a Bíblia, mas examinar, contextualizar, meditar, memorizar, colocar ela no nosso depósito para meditarmos de dia e de noite, nos alimentarmos, estarmos hidratados, irrigados. Coisa gloriosa é termos a palavra de Deus conosco para meditarmos de dia e de noite. Estarmos nutridos na oração, não é simplesmente dobrar o joelho e conversar, não, é demorar, conversar, dialogar com Deus, procurar ouvir o que o Senhor Ele tem para falar conosco. Não é somente pedir a Ele, mas é conversar, compartilhar, contar para Ele as nossas dificuldades, nossos anseios, nossos medos. O tempo do jejum, tirar um tempo para nos prepararmos melhor, na busca, na leitura, e uma leitura diária. Livro de Deuteronômio, capítulo 17, verso 19, deixa claro que eu preciso ler constantemente a palavra de Deus, é diariamente. Uma pessoa que não lê Bíblia, uma pessoa que não ora, uma pessoa que não jejuma, ela é uma pessoa desnutrida, ela é uma pessoa fácil de ser levado pelo vento de doutrina, ela é uma pessoa fácil de deixar os caminhos do Senhor, porque não tem uma nutrição que é a palavra de Deus. Então precisamos estar nutridos espiritualmente, do contrário seremos uma presa fácil. Ponto 3, desse nosso tópico 3, caminhando já para o final, comeu e bebeu. Como reagir emocionalmente? Qual é o remédio para reagirmos e nos mantermos fortalecidos? A fonte, o remédio está na palavra de Deus. Manter uma vida de meditação para vencer o dia mau. O desespero chega na vida de todos. O dia mau chega na vida de todos. Um dia não chega na minha casa, outro dia chega na sua, outro dia chega na minha. Mas precisamos estarmos fortalecidos da palavra de Deus. Ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima. Paulo, ele escrevendo, ele diz, olha, que no mundo nós temos que ter paz, mas é uma paz que excede todo entendimento, a paz de Deus, a tranquilidade, queridos, que coisa difícil num tempo de desespero, onde há um pedido de oração atrás do outro, está doente, está entubado, está morrendo, tem um velório. A Bíblia me diz que é para que eu tenha paz em Cristo. E isso é um desafio diário, ter paz, descansar nele, esperar nele para que eu tenha uma saúde mental, uma saúde emocional e cuidar deste corpo que é o meu patrimônio, é uma responsabilidade que ele me deu para viver bem e viver melhor, para fazer a obra de Deus. Não se faz a obra de Deus gemendo, chorando, dizendo que está tudo bem. Não, precisamos cuidar de nós mesmos. Por isso que Paulo ele diz para Timóteo, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, cuide de você mesmo, aplica-te na leitura, seja exemplo dos fiéis, cuide das suas enfermidades com a medicação, procurando profissionais de boa qualidade que possa ajudar você a vencer essas dificuldades. Comer e beber, dormir para ter saúde. Ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima. Quem tem a lei do Senhor, nela medita de dia e de noite e faz reflexão. Em tudo isso, temos um olhar de reflexão.
tudo nos mostra que a Bíblia ela é verdadeira e atual. Tudo isso nos mostra que o Senhor ele vai voltar. Tudo isso nos mostra que as profecias estão se cumprindo. E isso não deve trazer o pânico, o pavor, o desespero, mas deve manter a minha fé alicerçada em Cristo Jesus, porque nós estamos caminhando para esse processo da volta de Jesus. Então, leia a Bíblia fazendo reflexões, porque quem assim procede é como uma árvore nutrida, uma árvore forte, uma árvore frondosa, uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, de onde eu tiro o meu sustento, da onde eu tiro a minha nutrição diariamente. Aí você pode pensar, mas professora, a senhora não viveu nenhum momento de desespero? Irmãos, eu acredito que todos esse período viveu o seu dia de desespero, a sua noite escura, a noite que não ia mais amanhecer o dia. Mas em Cristo somos mais do que vencedores, estamos vencendo um dia após o outro e a bondade de Deus tem nos alcançado. Então, comer e beber. O remédio para reagir emocionalmente é nos mantermos na fonte, que é a palavra de Deus, alimentados, nutridos pela palavra de Deus. Caminhando para a nossa conclusão, a desidratação, se eu não bebo, porque a palavra de Deus ela é água que purifica, a desidratação, ela prejudica o nosso sistema imunológico, ela prejudica o nosso corpo. A desnutrição, ela provoca uma morte lenta e dolorosa. E vimos que com esse período de pandemia, muitas pessoas deixaram de servir ao Senhor. Elas já vinham tendo uma deficiência de carboidrato, de sais minerais, de água, dessa nutrição que fortalece, que é a palavra de Deus. Não foi do dia para a noite que se perdeu, não. Foi a falta de alimento, um alimento sólido, um alimento que te dá fortaleza para você vencer o dia mau. Então, se eu não hidrato, se eu não me nutro, eu vou tendo essa debilidade e uma morte dolorosa espiritualmente. Então, Deus é o maior interessado em animar os seus escolhidos, porque as tristezas que nós estamos vivendo, ela faz parte da nossa vida. Mas vemos como Deus ele tem o cuidado, ele conforta os seus. E a Bíblia diz que Josué está triste, abatido, porque perdeu o seu mentor, perdeu o seu companheiro, perdeu o seu pai, o seu amigo, perdeu aquele que veio de uma longa jornada. E o próprio Deus fala para Josué que ele se esforce e tenha bom ânimo. Ânimo vem de alma, uma alma alegre, uma alma que espera em Deus, uma alma que se alimenta dele. Então, para o ser humano, o sofrimento não tem sentido. Mas Jesus ele disse, no mundo tereis aflições. E isso é uma realidade que nós não podemos fugir dela. Viveremos e vivemos dores fortes, mas o Senhor, Ele está conosco, que Ele é a garantia. A tristeza, ela prejudica o nosso sistema imunológico e precisamos ter cuidado nisso aí. Deus, Ele continua cuidando dos seus, então vemos que levanta e reage. O reagir emocionalmente passa pela palavra de Deus, pela vontade de servir ao Senhor com alegria em tempo de crise, em tempo de tristeza, em tempo de enfermidade, em tempo de perda. Nós precisamos nos manter firme nessa rocha chamada Jesus. Eu desde já agradeço pela oportunidade, que Deus ele continue abençoando esse corpo docente, os discentes, e agradecer pela oportunidade de fazer parte deste momento tão importante do nosso ministério. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, em nome de Jesus.